E aí galera da Cabanes, bem-vindos ao canal. Hoje eu quero falar sobre a Princesa Mononoke, um desenho animado, uma animação, um longa-metragem do estúdio Ghibli, feito pelo legendário Miyazaki. E esse filme eu acho interessantíssimo, porque fala da integração da sua parte mais instintiva e mostra um personagem que representa a consciência, que vai querer implementar o seu corpo e suas emoções num ser íntegro. Então é um filme sobre integração do eu. Outro tema nesse filme é o seu entendimento, o entendimento de qualquer indivíduo em relação ao divino, ao que é sagrado, o que é Deus. Então vamos falar sobre isso. Se você ainda não assistiu esse filme, eu acho melhor você ir lá assistir antes de assistir esse review. Eu não vou dar muito spoiler aqui, eu vou dar uma visão geral dos temas principais. Então se você já assistiu, assiste depois a Princesa Mononoke, que você vai ver com novos olhos. Então se ligue. Esse filme mostra um personagem masculino interagindo com um personagem feminino. E na minha interpretação, esse personagem masculino representa os sentidos de um indivíduo, que é essa consciência que você forma baseado no que você vê, no que você sente, no que você ouve, nos seus sentidos. Por isso que ele é um masculino. Nesse tipo de narrativa, os personagens masculinos representam o sol, ou seja, aquele que descreve o mundo para você. E o maior contador de histórias da história é o sol, que conta onde as árvores estão, onde os objetos, onde as pessoas estão. E esses são os seus sentidos. É por isso que ele é representado com um personagem masculino. O personagem feminino agora é a parte interna, a parte emocional. Então esse filme é sobre você reconhecer a parte emocional de você, essa parte instintiva, essa parte que vai lutar, que vai te ajudar na hora de tomar uma decisão difícil sem hesitar. Então esse é o tema de recuperar sua espontaneidade. E olha, imagine uma criança que é muito talentosa em qualquer coisa, pode ser jogando xadrez, jogando futebol, talvez dançando. Então os seus pais começam a investir nisso, contratam um mestre, alguém para ensinar e tal. E quando você vai aprender alguma coisa, por exemplo, um xadrez, você vai ter técnica, você vai ter estilos daquele jogador, estilo daquele outro jogador, tem várias formas de jogar, de expressar seu próprio espírito. Mas na jornada de maestria é comum que tenha esse tema de você perder a sua espontaneidade. E durante o processo você tem que recuperar. E aí que você vai alcançar a maestria real, que é quando você vai conseguir expressar você mesmo através da sua arte. Então, ainda nesse exemplo de xadrez, alguns jogadores, por exemplo, o maior do mundo no momento, que é o Magnus Carlsen, ele fala o seguinte, que quando ele vê uma posição de xadrez, o cérebro dele já instintivamente traz 3 ou 4 posições que são os candidatos. E depois ele vai usar a mente analítica dele para analisar cada um deles e fazer uma decisão. Outros jogadores não são assim, eles confiam mais na memória, eles pegam a posição, memorizam, e a outra parte é menos instintiva e mais analítica. Então eu acho que o segredo aqui é procurar um balanço, um equilíbrio entre os dois. Esse filme fala sobre isso. Então Princesa Mononoke mostra o personagem principal que tem que também passar esse processo de reencontrar o seu corpo, sua parte interna e implementar. E eu acho que o que deixa óbvio para mim que é um processo que acontece dentro de um corpo de um indivíduo, ou seja, os personagens são ideias, são personalidades, são tipo de vozes mentais que vão interagir entre elas, mas dentro de um só indivíduo. E o que deixa óbvio isso é a cena em que o personagem principal se coloca nessa posição de ajudar o corpo, que é quando ele vai ajudar as moças ali a empurrar o negócio que elas estão trabalhando, e aquilo ali representa a parte da jornada em que a pessoa vai querer aprender a controlar a sua respiração, vai conseguir entender melhor o seu corpo. E nesse processo de tentar entender o seu corpo, você acaba desregulando os processos naturais deles, processos automáticos do seu corpo. Então, por exemplo, se você tentar agora aí controlar a sua respiração nesse momento, enquanto você assiste esse vídeo e tenta, ok, deixa eu controlar, vai ser o momento que você vai perder o fôlego, você vai perder o oxigênio, você vai ter um desequilíbrio no seu corpo e pode te dar um certo desconforto. Vai levar um tempo para você conseguir regular isso. E leva prática. Então, na cultura japonesa, isso é muito forte. Na prática do zazen, que é quando você senta para meditar, tenta clarear a mente, tenta ficar ali presente. Nesse processo que os japoneses são muito familiares, existe uma certa linha de aprendizado que no início você tem que se acostumar em clarear sua mente, controlar a sua respiração, focar nela e tal. Mas aí depois, quando você se acostuma com isso, começa a ficar mais uma coisa automática de novo, que é o que eu te falei, ó. Quando você está no processo de maestria, vai ter um momento em que você vai ficar ruim,
que você vai perder toda a sua espontaneidade. Então outro tema principal desse filme é esse, entrar no estado de flow. E uma forma de fazer isso é equilibrando o seu instinto e a parte analítica que fica se observando. Então uma das grandes coisas que afligem um povo japonês hoje em dia é essa compulsão de auto-observar, porque eles não confiam no seu instinto, eles têm que sempre estar ali se cobrando, se observando, porque eles acreditam, algumas pessoas acreditam, que se você parar de se vigiar, você vai fazer tudo errado. E não é verdade, você tem que entrar em equilíbrio e aprender a acreditar em você mesmo. E uma forma de fazer isso é você se treinar conscientemente. E é o que esse filme mostra aí. Agora, outro tema muito interessante que eu acho que o mundo psicodélico mostra bastante, que é o tema de divindade, sua noção do que é Deus, do que é divino, do que é sagrado. Nesse processo de crescer, que você começa a ouvir as histórias da Bíblia, que você achavam que eram coisas que realmente aconteceram, que as pessoas foram lá e fizeram, mas aí você começou a duvidar e você desacreditou na Bíblia, desacreditou na religião, desacreditou nas culturas faladas humanas da religião. Esse é o processo do ateísmo, e se você faz esse processo de uma certa forma, você pode matar a ideia de Deus que você tem na sua cabeça. Mas é isso. Quando você derruba uma torre, quando o castelo cai, você tem que reconstruir. E esse é um processo da vida, é um tema que está sempre voltando. Então esse processo de reconstruir a sua noção do que é Deus é algo que acontece e você deve convidar, mas não deve parar ali, não é matar Deus e acabou. Você tem que reconstruir a sua ideia do que é divino. E é por isso que no filme, depois que eles matam aquela figura que representa o Deus da natureza, de tudo, do universo, a ideia do que é divino se espalhou de uma forma caótica em tudo. E essa pessoa que estava ali na negação, que é um dos vilões do filme, que fazem todo o processo para matar esse Deus, ele está lá se vendo coberto por coisas divinas, pelo universo, por estrelas, mas ainda assim ele se sente intocado, ele está ali no meio de tudo, mas não consegue ver o divino, mesmo sendo que tudo é divino. E se tudo for divino, nada é divino também. Então, parte da vida humana é você saber limitar as ideias, saber organizar, categorizar. E um ser humano sabe falar a língua da história. Então, você entende história, é uma linguagem que consegue armazenar, consegue compactar muita informação. Então as histórias da Bíblia, elas contam histórias humanas. O que o humano sabe fazer? Da mesma forma que um gato sabe miar, arranhar e tal, um cachorro sabe correr, sabe morder, sabe fazer coisa de cachorro, um ser humano, ele faz coisa de ser humano. Ele come, ele fala, ele dança, ele mata. E são os temas que você vê na Bíblia também. Por quê? Porque é uma história humana, que tem muita informação compactada. Mas é isso, você tem que saber descompactar essa informação de uma forma que faça sentido na sua vida, que possa fazer a sua vida melhor. Então, nesse processo, se você passou no processo de destruir a sua noção de Deus que você tinha no passado e tal, é a hora de reestabelecer a sua noção do divino, do que é sagrado. E isso você faz nos seus próprios termos, do que você acredita que é sagrado. Porque Deus é só uma descrição de uma palavra. Agora, o que essa palavra significa para você? Depende de você. Então é isso, minha galera. Muito obrigado por assistir. Comenta aí se você já assistiu o filme, se você nunca assistiu e vai assistir agora. Cola também na nossa comunidade do Telegram, que a gente fala bastante sobre vários assuntos psicodélicos e não. Muito obrigado por assistir e tenha uma ótima jornada.